Os filmes da Disney são sempre os melhores. Mas será que você conhece todos os segredos ocultos e pequenos detalhes que se escondem entre eles? Um desses mistérios do mundo Disney é o fato de que a Riley de Divertidamente tem memórias que se passam no mesmo parquinho que vemos em Toy Story. Tudo isso alimenta a teoria de que as duas famílias, a da Riley e do Andy, podem ter algum parentesco, principalmente devido à semelhança física entre a protagonista e a mãe do primeiro dono dos brinquedos de Toy Story. Já que vamos combinar, a Riley não se parece nem com seu pai nem com a sua mãe. Isso deixa tudo ainda mais confuso, mas ao mesmo tempo muito divertido. Esse é só o primeiro dos segredos da Disney que a gente vai te mostrar nesse vídeo. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! Toy Story tem ligação ainda com alguns segredos bem sinistros. Em um determinado momento de Toy Story 3, a gente vê que o Andy tem em seu quarto uma carta que veio exatamente da mesma cidade onde fica a casa do Crow e da Ellie de Up, Bloomington. Mais que isso, se você der um zoom na imagem, vai ver que nela estão escritos até mesmo os nomes do Crow e da Ellie. Essa mesma carta também está presa em um espelho dentro da casa do casal de Up. Isso dá muita base para a teoria de que todos os filmes da Pixar estão de alguma forma interligados. Se você assistiu Luca, sabe muito bem que a pequena garota que faz amizade com ele e com o Alberto é uma ótima pessoa e foi criada praticamente pelo seu pai, que tem somente um braço. Isso porque ela perdeu em algum momento a sua mãe. Mas o filme não fala sobre isso mais profundamente em nenhum momento. Só que quando vemos Luca e Julia no quarto da garota, na parte interna da mala que ela tem, existe uma foto em preto e branco de uma mulher segurando uma pequena garotinha. Essas são Julia e a sua mãe quando ela vivia com a família. Só não sabemos ao certo se ela ainda está viva ou se faleceu em algum momento. Esse é um dos mistérios da Disney. Se você já teve gato ou conhece alguém que teve, sabe muito bem que felinos têm garras retráteis. Eles só as colocam pra fora normalmente quando querem arranhar algo ou alguém. Isso vale pra todos os felinos, como leões, por exemplo. E se você assistiu ao Rei Leão, vai notar que entre todos, o único que fica com as garras à mostra o tempo todo é o tio do Simba e vilão Scar. Isso foi algo intencionalmente feito pelos animadores para mostrar que o irmão do rei Mufasa estava sempre pronto para atacar e para rasgar alguém ou alguma coisa com suas afiadas unhas. Em outras palavras, ele era um perigo constante. E se você também é fã dos filmes da Casa do Mickey, assim como bilhões de pessoas ao redor do mundo, comenta aqui embaixo #Disney. O que você acharia se eu te dissesse que dois filmes da Disney se passam na mesma época? E mais, e se eu te contasse que os personagens acabam se cruzando, você acreditaria? Yes. Pois é, por incrível que pareça, é exatamente o que rolou entre Aladdin, lançado em 92, e Hércules, lançado em 97. A gente pode provar. Na cena em que Hércules e Mégara estão em um jardim repleto de pequenas estátuas e muito verde, uma estrela cadente passa por cima dos dois. Logo depois, Mégara acaba sendo furada pela pequena estátua do Cupido no jardim. Na verdade, aquela suposta estrela cadente se tratava de ninguém menos que o próprio Aladdin e a princesa Jasmine, voando no tapete mágico. Na cena em que os dois pombinhos passeiam por vários locais diferentes, um deles é um jardim com estruturas gregas, e adivinhe só, com uma estátua de um cupido. Ou seja, o mesmo lugar e a mesma estátua, e provavelmente o mesmo momento. Essas coisas da Disney às vezes me assustam. Falando em Hércules, o filme lançado em 97 também tem outro segredo escondido que chama bastante a atenção, principalmente daqueles que curtem um pouco de astronomia. Na cena em que as Moiras e Hades conversam, a gente vê uma representação de alinhamento de planetas. Isso seria algo que permitiria que o vilão cumprisse sua missão de libertar os temíveis titãs. Com relação a isso, tudo bem. O detalhe é que na parte dos planetas, se você contar bem, vai ver que existe 1, 2, 3, 4, 5, 6 planetas. Mas como isso é possível se na verdade existem 8? O que aconteceu, Disney? O fato é que na Grécia Antiga, os astrônomos já tinham o conhecimento da existência de 6 planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno.
fora a própria Terra, é claro. Por esse motivo, na visão delas, só tinha de fato 6 planetas. Na verdade, a empresa foi sagaz nesse detalhe. Lilo e Stitch foi um dos filmes de sucesso lançados pela Disney no início dos anos 2000. Como Stitch é um alienígena que lembra o cachorro, Lilo e sua irmã acabam adotando aquela espécie muito estranha que ninguém no Havaí conhecia ainda. E a gente pode ver que a dona do local de adoção preenche o documento de cessão do suposto cachorrinho. O detalhe é que, se você ampliar o papel, vai ver que na verdade ele não tem nada relacionado com a adoção de animais, e sim é uma carta de agradecimento aos diretores e ao produtor do filme. Eu acho que alguém da animação do desenho queria ganhar alguns pontos com a chefia. Se você assistiu Enrolados, deve saber que aquela ainda era uma das poucas histórias de contos de fadas que a Disney ainda não tinha transformado em um filme. E a trama é repleta de todas as coisas que compõem a história da Rapunzel, uma princesa desamparada com um cabelo gigantesco, uma bruxa maligna que ameaça a todos, um herói bonitão que vai salvar a princesa e uma roda de fiar. Pera, roda de fiar? Isso não tem nada a ver com a história da Rapunzel. Isso porque, na verdade, a gente encontra esse instrumento com a princesa Aurora, protagonista do filme da Bela Adormecida, lançado 52 anos antes. Então isso não é nada mais do que um pequeno easter egg colocado propositalmente por algum animador da empresa, para ver se a gente de fato entende de conto de fadas. Eu tenho que admitir que foi uma boa tentativa. E agora, se você realmente curte filmes e animações, esse é o momento certo para você se inscrever no nosso canal. Vai por mim, você não vai se arrepender. Talvez você não faça ideia, mas em algum momento no mundo não existia Spotify e streamings de música, e as bandas e cantores eram ranqueados pela quantidade de discos que eles conseguiam vender. E nesse quesito, uma banda é imbatível: os Beatles. Estima-se que os garotos de Liverpool, na Inglaterra, venderam 1 bilhão. Isso há 60 anos atrás. Então, no auge do sucesso da banda, a Disney lançou um dos seus clássicos, Mowgli, o Livro da Selva. E para surfar no sucesso da banda, a casa do Mickey criou 4 personagens que foram totalmente inspirados nos componentes do grupo e foram representados por 4 abutres. Os cantores até iriam dublar os personagens, mas teve um conflito de agendas e isso não foi possível. Mas a homenagem foi realizada com sucesso. Uau! Muitos de nós nem fazemos ideia, mas a Disney guarda segredos muito mais obscuros do que a gente pode imaginar, principalmente em algumas das suas produções mais antigas. Um dos exemplos disso aconteceu no histórico filme Fantasia, especialmente no conto em que a gente vê o Mickey como o aprendiz de um feiticeiro muito mal encarado. Apesar de, durante o filme, o nome do personagem não ser mencionado nenhuma vez, nos créditos finais a gente descobre que ele tem um nome, e ele se chama Ian Sid. E se você for bom de cabeça, vai notar que esse nome é exatamente Disney, só que escrito de trás pra frente. Bizarro, não é? O filme do Pateta completou 20 anos recentemente, e mesmo depois de tanto tempo, os fãs da Disney conseguem descobrir alguns pequenos detalhes que passaram anos escondidos. Quando Max, o filho do Pateta, faz uma apresentação cover do seu cantor preferido, se você olhar por trás das cortinas, vai notar uma referência a outro dos clássicos da empresa. Perceba que existe um réptil enorme com um relógio em sua boca. Essa é uma clara referência ao crocodilo do Tic Tac, o maior perseguidor e inimigo do Capitão Gancho, o vilão de Peter Pan. Já que falamos desse personagem, lembramos de outro segredo que está relacionado com ele e com um dos vilões mais desprezíveis da Disney. Se você assistiu A Princesa e o Sapo, lançado em 2009, vai se lembrar do Dr. Facilier, o praticante de voodoo que causou tanto mal à princesa Tiana e ao príncipe Naveen. Se você assistir o filme de novo, vai se lembrar que a sombra do vilão tem a habilidade de se mexer por conta própria e até mesmo interagir com a sombra de outros personagens. Só que se você buscar bem na sua mente, vai acabar se lembrando que ele não é o primeiro personagem a fazer isso, já que o próprio Peter Pan tem essa skill de fazer a mesma coisa com a sua própria sombra, sendo que ela pode até mesmo ter vida própria e fazer coisas contra a vontade do personagem. Será que o Peter Pan aprendeu essa habilidade com o Doutor? Seria uma ótima teoria. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!